Existem coisas no nosso mundo que simplesmente não fazem sentido. Lugares onde pessoas desaparecem sem deixar nenhum rastro. Objetos que parecem avançados demais para a época em que foram criados. E acontecimentos tão bizarros que nem a ciência consegue explicar. E o mais assustador, isso não está em filmes, isso aconteceu na vida real. E quanto mais você pesquisa, mais percebe que algumas dessas histórias parecem desafiar tudo aquilo que a gente acredita ser possível. Hoje você vai conhecer 10 mistérios reais que continuam sem explicação até hoje. E eu te garanto, quanto mais você avança nessa lista, mais estranho tudo fica. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Alguns desses casos não são apenas mistérios. Eles têm padrões, locais parecidos, situações repetidas e detalhes que se conectam de forma inquietante. Como se, de alguma forma, tudo estivesse ligado. Então, fica comigo até o final, porque o último caso é simplesmente impossível de ignorar. 10º lugar, o Triângulo do Alasca. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, mas existe um lugar ainda mais perigoso e quase ninguém fala sobre ele. O Triângulo do Alasca. Uma região onde, desde o século passado, mais de 16 mil pessoas desapareceram e não são apenas pessoas. Aviões inteiros sumiram do radar. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1972. Um avião com um político americano, seu assessor e o piloto estava a poucos minutos de pousar. Tudo parecia normal, comunicação estável, clima tranquilo, até que simplesmente desapareceu. As buscas duraram semanas. Nenhum destroço, nenhum sinal, nada. Como se o avião nunca tivesse existido. E o mais estranho é que relatos de pilotos dizem que naquela região, os instrumentos começam a falhar sem motivo aparente. Alguns acreditam em falhas magnéticas. Outros dizem que aquela região não é exatamente normal. E se o problema não for o lugar, mas sim o que existe ali? Algo que a gente ainda não consegue ver, mas que talvez já esteja nos observando. E o mais estranho é que esse não foi um caso isolado. Histórias semelhantes continuam acontecendo até hoje. 9º lugar, a ilha que desaparece. Agora imagina isso. Uma ilha oficial, registrada, usada até como referência política entre países. Simplesmente desaparecer. Essa é a história da Ilha de Bermeja. Durante séculos ela aparecia em mapas. Servia até como limite para a exploração de petróleo entre países. Mas em 1970, quando decidiram ir até lá, a ilha não estava mais lá. Nenhuma terra, nenhum vestígio, nenhuma explicação plausível. E quando equipes foram enviadas novamente ao local, esperando encontrar qualquer vestígio, não havia absolutamente nada. Nem mesmo sinais de que uma ilha já esteve ali. E o mais estranho, pesquisas mostraram que essa não foi a primeira vez que ela sumiu. Ela já tinha desaparecido e depois reaparecido, como se existisse e deixasse de existir. E se essa ilha não desapareceu? E se ela simplesmente não está mais acessível, como se tivesse sido removida da nossa realidade? Alguns acreditam em erro cartográfico, mas outros defendem que algo ali ainda não foi compreendido pela ciência. 8º lugar, a bateria de Bagdá. Agora vamos voltar mais de 2000 anos no tempo. Um objeto encontrado em Bagdá deixou os cientistas em choque. Um pequeno vaso com metal dentro que, quando testado, gerava eletricidade. Sim, eletricidade. Uma corrente pequena, mas suficiente para provar algo impressionante. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, muito antes da ciência moderna. E mesmo sendo uma corrente fraca, já era algo extremamente avançado para aquela época. Mas isso levanta uma pergunta inquietante. Se eles sabiam gerar energia, para que usavam isso? Tratamentos médicos, experimentos ou algo que simplesmente desapareceu com o tempo? E se outras tecnologias também existiram, mas foram perdidas ao longo da história? Porque se uma tecnologia como essa já existia há mais de 2000 anos, o que mais pode ter sido criado e completamente apagado da história? E quem garante que não estamos apenas redescobrindo tudo de novo? 7º lugar, o livro que ninguém consegue ler,
Existe um livro que ninguém conseguiu entender até hoje, o Manuscrito de Voynich, descoberto em 1912, mas muito mais antigo, cheio de símbolos, plantas desconhecidas e um idioma que não existe. Durante décadas, criptógrafos, cientistas e especialistas tentaram decifrar e falharam. Mesmo com tecnologia moderna, ninguém conseguiu traduzir sequer uma parte completa. E o mais frustrante é que quanto mais se tenta decifrar, mais complexo o texto parece se tornar. E o mais assustador? O texto parece fazer sentido. Ele segue padrões reais de linguagem, como se alguém soubesse exatamente o que estava escrevendo. Mas ninguém mais consegue entender. Será que é um conhecimento perdido ou algo que nunca deveria ser decifrado? Sexto lugar, o objeto sem função. Os romanos registravam tudo: guerras, ferramentas, invenções. Mas existe um objeto que eles nunca explicaram: o dodecaedro romano, um pequeno objeto de bronze, com 12 lados, cheio de furos perfeitos. Centenas já foram encontrados pela Europa, mas não existe nenhuma descrição sobre ele. Nada. Nem em documentos, nem em relatos históricos. Até hoje ninguém sabe para que serve, como era usado ou por quem. Alguns acreditam que era um instrumento científico. Outros dizem que pode ter sido algo religioso ou simbólico. Mas a verdade é, ninguém conseguiu provar absolutamente nada. Quinto lugar, o objeto do Mar Báltico. Em 2011, mergulhadores encontraram algo no fundo do mar. Algo que não parecia natural, uma estrutura circular, perfeita, que lembrava uma nave. Mas o mais estranho aconteceu quando tentaram investigar. Os equipamentos começaram a falhar, bússolas pararam, câmeras desligaram, como se algo ali interferisse na tecnologia. E segundo estudos, aquele objeto pode estar lá há 14 mil anos, muito antes de qualquer civilização avançada conhecida. Isso levanta uma dúvida inquietante. Quem ou o que colocou aquilo lá? Quarto lugar, as crianças verdes. Agora imagina estar andando pela sua cidade e duas crianças aparecem do nada, com a pele completamente verde. Foi exatamente isso que aconteceu na Inglaterra. As crianças não falavam inglês e diziam vir de um lugar sem sol, chamado Terra de São Martinho. Elas estavam confusas, assustadas e não conseguiam explicar como chegaram ali. Com o tempo, aprenderam a língua e a pele voltou ao normal. Mas até hoje, ninguém sabe de onde elas vieram. E essa história levanta uma pergunta perturbadora. Será que elas realmente vieram do nosso mundo? Terceiro lugar, o Paço Dyatlov. Esse aqui é um dos casos mais perturbadores da história. Em 1959, 9 pessoas experientes foram fazer uma expedição nas montanhas. Dias depois, desapareceram. Quando encontraram o acampamento, a barraca estava rasgada por dentro, como se eles tivessem fugido desesperadamente, sem tempo, sem lógica, apenas pânico. Os corpos foram encontrados espalhados, alguns sem roupas, no frio extremo, outros com ossos esmagados e um deles sem língua, sem sinais de luta, sem explicação. E o mais estranho, níveis de radiação foram encontrados em algumas roupas. O relatório final disse apenas uma força desconhecida. Segundo lugar, o Enigma Cicada 3301 em 2012. Um desafio apareceu na internet. Parecia simples, mas não era. Para avançar, era preciso conhecimento em criptografia, programação, filosofia. As pistas levavam para o mundo real. QR codes escondidos em cidades, mensagens ocultas, códigos quase impossíveis. Mas o mais estranho foi o que aconteceu com quem avançou. Essas pessoas simplesmente desapareceram, pararam de postar, sumiram da internet, sem explicação, como se tivessem sido recrutadas ou removidas. E até hoje, ninguém sabe quem está por trás disso. Primeiro lugar, o navio fantasma. E agora, o caso mais assustador de todos. Um navio enviou uma mensagem em código Morse. Todos estão mortos. Eu morro agora. A mensagem foi captada por outros navios próximos, gerando desespero imediato. Equipes foram enviadas rapidamente. Quando chegaram, encontraram todos os tripulantes mortos
sem ferimentos, sem sinais de luta, mas com algo em comum, expressões de puro terror, como se tivessem visto algo antes de morrer. E antes que qualquer investigação pudesse acontecer, o navio simplesmente explodiu e afundou, levando todas as respostas com ele. Podemos concluir que a ciência já explicou muita coisa, mas esses casos mostram que ainda estamos longe de entender tudo. E talvez existam coisas que simplesmente não fomos feitos para compreender. Ou pior, coisas que estão acontecendo e a gente nem percebe. Agora eu quero saber, qual desses mistérios mais te deixou intrigado? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. E se você acha que isso já foi estranho, espera até o próximo vídeo.